Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Eu sou o Jimmy Giovanni e hoje nós vamos dar início a uma grande aula. Nós estamos falando sobre a aula número 1 desse trimestre, que é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós vamos falar acerca desta lição, primeira lição do trimestre de 2025, em defesa da nossa fé. É uma lição extremamente importante para todos nós. Essa lição de número 1 vai trazer para você um norte daquilo que você vai estar trazendo na sua sala de aula, você que utiliza esse canal do YouTube para subsídio para as suas aulas da Escola Bíblica Dominical ou então para o teu elevo espiritual. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Jimmy Giovanni, sou da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú. É claro que eu não falo em nome da igreja, mas eu referencio a minha igreja para que você saiba que eu tenho pastor e que eu estou ligado a uma igreja. Sem maior delongas, meus irmãos, eu quero trazer para vocês essa lição, lembrando que eu vou tentar ler pouco menos a lição, mas mais explanar, para que você possa ter uma luz, um norte do que você vai celebrar no próximo domingo da Escola Bíblica Dominical. A aula de hoje, o tema eu já li, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Já está aparecendo para você aqui o seguinte: nosso texto áureo e também a nossa verdade prática. Leamos somente essas partes aqui para você poder entender qual é o contexto que nós iremos entrar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nossa verdade prática está o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então você já deve ter visto que um tema extremamente relevante para os dias de hoje. Iremos falar contra, de uma forma muito contundente, acerca das heresias que têm entrado na igreja. Jimmy, será que nós temos heresias dentro da igreja? Deixa eu te dizer uma coisa. Dentro das igrejas é onde mais existe heresia. Você vai olhar para mim e falar: você está errado, Jimmy, você está errado, porque dentro da igreja é onde há a salvação. Eu concordo, mas é dentro das igrejas onde o inimigo está tentando colocar falsas doutrinas, falsos testemunhos, falsos usos e costumes, coisas malignas, coisas terrenas, coisas carnais. Está tentando de alguma forma entrar dentro das igrejas para tirar a verdadeira essência do Evangelho de Jesus Cristo, e é isso que eu e você iremos pregar e falar aqui nessa aula de uma forma muito contundente. A nossa introdução está dizendo o seguinte, claro que eu não vou ler toda ela, mas só para você poder entender que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Vejamos o seguinte: existe uma grande diferença entre usos e costumes, doutrina bíblica e as heresias. As heresias, elas geralmente vêm disfarçada como algo comum, como algo bonito, como algo lindo, mas ela vem tirando a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo contra as nossas vidas, contra a vida do cristão. Veja o seguinte, você já deve ter visto em algum momento da sua vida coisas que têm entrado como indulgências, coisas que têm... Sabe aqueles versículos bíblicos que as pessoas utilizam de forma isolada para poder justificar o seu erro, o seu pecado, então justificar algum tipo de coisa? É uma heresia. Por que eu comecei falando aqui que eu estou ligado e sou de uma igreja, apesar que eu não respondo por ela? Agora, pelo fato seguinte, que existe hoje uma doutrina muito herética falando acerca de pessoas desigrejadas, você não precisa estar congregando. Pessoas falando: olha, você não precisa fazer isso, a salvação é de graça, não precisa pagar preço, não precisa jejuar. Não precisa... São falsas doutrinas, falsos ensinamentos que têm vindo e muitas pessoas têm caído. Então, meu querido aluno, meu querido professor, no próximo domingo, na próxima aula, você vai estar falando a verdade bíblica para os teus alunos, para os teus liderados e mostrando o evangelho verdadeiro. E agora, qual que é a nossa responsabilidade ainda na introdução? A minha e a sua responsabilidade é pregar contra, é ser forte, é ser firmes na presença de Deus contra todas essas doutrinas malignas e maléficas aí. Vejamos o seguinte, amados. O nosso primeiro tópico vai dizer o seguinte: as ameaças dos lobos vorazes. Olha só, o primeiro tópico ali, o primeiro
tópico do primeiro título, ele está dizendo o seguinte, subtópico primeiro vai dizer o seguinte, os cuidados pastorais. Amados, vejamos o seguinte, o pastor, ele é o papel fundamental para uma igreja sã, para uma igreja sadia, para uma igreja limpa, para uma igreja pura. Jesus Cristo é o nosso pastor. Glórias a Deus por isso. Agora nós temos sim um homem, uma mulher, uma pessoa de Deus que está na nossa frente. É claro que existem igrejas que não tem um pastor, talvez tenha um líder. Tá certo que tem igrejas que talvez o cargo eclesiástico dessa pessoa não é o pastor, talvez é um diácono, talvez é um presbítero, talvez é um auxiliar. Existem igrejas, um missionário tão distante que talvez não tenha aquele pastor constituído, aquele pastor por convenção, mas existe um pastor ali, existe uma pessoa que está representando o pastor, que é a voz de Deus naquele lugar. E é claro que mesmo você sendo ovelha, mesmo você sendo obreiro, você precisa tomar cuidado até mesmo com as vozes do seu pastor. Entenda o seguinte, uma ovelha bem doutrinada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela reconhece de longe a voz do seu pastor. E quando não é a voz do seu pastor, é alguém tentando imitar essa voz para te levar a algum caminho, essa ovelha já rejeita, essa pessoa já rejeita. Por quê? Porque se alguém chegar hoje para mim e para você, pregando um outro evangelho, um falso evangelho, o que eu e você devemos fazer? Rejeitar automaticamente e nem dar crédito, porque nós estamos o quê? Seguindo a voz de Deus. Então o papel fundamental e os cuidados que os pastores têm para a igreja, é isso que o primeiro subtópico vai trazer para todos nós. Também vamos ter o seguinte, depois da minha partida. Meus irmãos, vamos entender o seguinte, aqui nós vamos ter no verso 29, diz o seguinte, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Nós vamos ver o seguinte, tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentro dos hebreus, ressaltou também que havia entre os povos falsos profetas, haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, ele já estava presente no período apostólico. Igreja, amados, meus irmãos, alunos, professores, se desde o tempo dos apóstolos já havia lobos, já haviam falsos profetas, por que você acha que hoje não existe? Por que você acha que hoje não há? Existe sim, e devem ser pregados contra essas pessoas de uma forma muito real. Eu me lembro de uma certa situação que eu estava numa igreja, dentro da Assembleia de Deus, isso em Blumenau, de onde eu vim, e um pregador estava ali falando contra esses falsos profetas e dizendo, meus irmãos, a igreja ela tá cheia de falsos profetas. E é verdade, porque os falsos profetas não estão na rua. Os falsos profetas não estão aí no mundo, eles estão dentro da igreja. E nós devemos tomar cuidado. Eu me lembro que depois que acabou o culto, o pastor, de uma forma muito sábia, também pegou o microfone e falou assim, amados, é verdade, existe vários lobos, vários falsos profetas dentro da igreja. Dentro da Assembleia de Deus não é diferente. Né? E dentro das outras igrejas, Batista, Presbiteriana, enfim, Renovada, todas essas, também há esses falsos profetas. Mas entendamos o seguinte, o pastor falando, assim como existe alguns falsos profetas, existe sim homens de Deus, mulheres de Deus, os verdadeiros profetas que adoram o Pai em espírito e verdade, e que sejamos nós um verdadeiro adorador, um verdadeiro profeta, uma verdadeira comunicação, um verdadeiro instrumento na presença de Deus. Então, olha como é importante. O apóstolo Paulo, os apóstolos já ali naquele momento estavam falando acerca disso. Já no tópico 3, vai dizer o seguinte, a origem dos falsos profetas. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Irmãos, o que tem hoje de pessoas que estão... Eu creio que existem pessoas que têm chamada, né? Claro que não são todos, porque hoje está uma ramificação muito grande, hoje está uma perversão muito grande de que se eu não gosto dessa igreja, se eu não gosto desse pastor, desse irmão, eu abro a minha igreja. E está errado, meu irmão, não é assim que funciona o negócio. Não é assim que o evangelho funciona. Agora, o que existe desses falsos profetas surgindo por aí, e profetizando de qualquer jeito, revelando de qualquer jeito, fazendo a obra de qualquer jeito, deixa eu te dizer uma coisa, eu creio
na revelação, eu creio na profecia, eu creio em língua estranha, eu creio em tudo aquilo que é bíblico. Agora eu também vejo, nós também podemos ver muitas pessoas dentro da igreja, muitos falsos profetas surgindo e atraindo um povão, né, atraindo muitas coisas. E nós devemos ir contra, meus irmãos. Nós devemos pregar contra esses falsos profetas que estão surgindo por aí. Tá entendendo uma coisa? Uma coisa, ó, entenda o seguinte, uma coisa é quando alguém chega para Jesus e fala: Jesus, estão expulsando o demônio no seu nome, estão pregando o seu nome. E daí Jesus olha e fala: olha, quem não é contra mim é por mim. Ok, mas estão falando de Jesus. Agora, o que tem de falso profeta aí, que só utiliza o nome de Jesus para o seu bem-estar, para arrecadar dinheiro, para poder vender indulgência, isso aí não é brincadeira, e isso sim nós devemos combater essas heresias de uma forma muito contundente. Já o nosso tópico 2 vai dizer o seguinte: o que é apologética? Essa palavra muito conhecida, então, que você já deve ter ouvido. Jimmy, mas é aula de teologia. Ok, mas você vai aprender aqui, você vai reforçar na aula e você vai estar bem preparado, bem preparada. Nós vamos ter a definição lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que vai dizer o seguinte, né? A lição vai trazendo aqui de uma forma mais clara que a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã. Porque nós estamos falando do quê? Da apologia, da apologética cristã. A apologética nada mais é do que uma apologia a algo, a alguma coisa. Quando nós estamos falando da apologética cristã, nós estamos falando de pessoas que pensam, que raciocinam, que têm uma defesa com a sua fé contra as coisas deste mundo. Quando eu estou aqui, neste momento, através desse canal do YouTube, te convido a se inscrever se não é inscrito, deixar o seu comentário aqui também. Quando nós estamos através deste momento, através do culto, através de pregação, ou conversando com algum amigo, com algum irmão, e nós estamos ali falando, debatendo e defendendo nossa fé, nosso evangelho, nós estamos fazendo o quê? Praticando apologética cristã, que é defender a nossa fé de uma forma lógica e de uma forma racional. Amém? Milagre não se explica. Milagre se acredita, confia e nós cremos. Eu creio que Jesus multiplicou o pão, eu creio que Jesus abriu o mar vermelho, né, que Deus abriu o mar vermelho naquele tempo. Eu creio em muitas coisas. Isso é fé. Quantas coisas Deus já não fez na nossa vida? Glórias a Deus por isso. Mas quando nós estamos falando desse momento, nós estamos falando de defender nossa fé de uma forma racional, de uma forma lógica, coerente, né? Porque tem pessoas que querem defender a fé, não, porque eu estou vendo um anjo. Glória a Deus, se Deus te mostrar, amém. Mas nós estamos defendendo a nossa fé, o quê? Mostrando através das Escrituras, tá bom? Vamos lá. Subtópico 2 ainda, está dizendo o seguinte: a defesa de Pedro se refere, né? O que se refere isso aqui? Vamos lá. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação, tanto formal quanto informal. O que significa isso aqui? Nós estamos falando de uma defesa formal, que é eu defender a minha fé, eu abrir a minha boca e dizer é assim que funciona, é desse jeito, é eu escrever algo, é eu poder defender a minha tese. Agora, isso é uma forma, algo formal, estou defendendo. Qual que é a defesa informal? O testemunho. A prática cristã da sua vida é um testemunho que você chega e que através das suas atitudes, do jeito que você se comporta, da forma que você age, da forma em que você está conduzindo a sua vida, também é uma apologia, uma apologética cristã que está defendendo a sua vida. Não é a gravata, não é o terno, isso aqui, meus irmãos, é o uso e costume, não tem nada a ver com a nossa defesa. A nossa defesa é quando vem as atribulações, quando vem o problema, quando vem o pecado. A minha postura cristã é o que faz eu permanecer firme na presença de Deus e as pessoas vendo e conseguindo compreender. Vamos lá, 3. O que devemos combater? Por que devemos combater as heresias? Primeiramente, para a defesa própria. Os cristãos precisam defender a sua convicção, a sua fé, porque eles mesmos precisam dizer, não, eu sou crente, eu sou cristão, e eu estou na presença de Deus, então eu vou defender aquilo que eu creio, acredito, porque Cristo morreu por mim, glórias a Deus, ressuscitou, comprou a minha vida com sangue, e agora eu sou dele, agora eu sou salvo em Cristo Jesus.
Só que também, no tópico, no B, vai dizer o seguinte: para ajudar os outros a compreender a fé. Não basta simplesmente eu levantar a mão e dizer, eu sou de Jesus, ô glória, eu estou salvo. Amém, que Deus te abençoe, mas através da sua vida, através da apologética cristã em você, a defesa de Deus através de você, para a vida cristã, as pessoas vão olhar e falar, eu quero ser igual a essa pessoa, quero ser igual a este homem, quero ser igual a esta mulher. É isso que aqui a nossa lição está trazendo. É isso de uma forma prática que você precisa compreender e você precisa entender para ajudar, para apoiar, para incentivar os outros, seja seu marido, seja sua esposa, seja os teus filhos. É isso que a nossa lição está trazendo para nós, louvado seja Deus. Já no tópico 3, quase caminhando para o final, diz o seguinte: o que são heresia? Se eu te perguntasse, o que é heresia? O que são heresia? Nós vamos ter o seguinte: heresia, seitas e heresia. Nós vamos ter uma palavra grega, a palavra hairesis, no Novo Testamento, grego, que é traduzida como seita, né? Heresias, e ali nós vamos ter vários versículos bíblicos falando disso. Lembre-se o seguinte: nós vamos ter a palavra seita usada para designar religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si, muitas vezes, um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-la. Então, quando nós falamos de seitas, nós estamos falando de... Imagina o seguinte: imagina que hoje nós temos várias ramificações das igrejas, seja a igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, nós vamos ter várias. Dentro da Assembleia de Deus, várias ramificações. Tudo bem, nós bem sabemos que tem igrejas de homens e mulheres de Deus, só que dentre essas ainda existem algumas seitas, pessoas que crescem deturpando o evangelho de Cristo. Na tua lição vai trazer alguns exemplos de algumas religiões que são seitas, essas seitas que não creem no Senhor, ou então que nasceram de alguma forma para combater a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entre outras, só acreditam em Deus, entre outras, só acreditam em Jesus, entre outras, acreditam em início e naquilo. São seitas que precisam ser combatidas, porque eu e você precisamos e devemos crer naquilo que a Bíblia Sagrada traz. Ó, tudo bem, tem essa lição que é maravilhosa, que é linda aqui, né? É linda essa lição, mas o que tem aqui precisa ser contestado com a Bíblia Sagrada. O que eu estou falando precisa ser contestado com a Bíblia Sagrada, porque eu posso errar, posso falhar. O pregador pode falhar, pode errar, né? E o que tem de pregador hoje entrando em debate com alguns temas bíblicos não é brincadeira. Então nós podemos errar. Só que a Bíblia, ela é inerrante, então devemos tomar muito cuidado com essas seitas. Nós vamos ter também aqui, ó, hairesis do Novo Testamento, que é o vocábulo que aparece no sentido de partido espírito sectário. E nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Vejamos o seguinte: os saduceus, lembra? Os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Depois nós vamos ter aqui também o que? Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, para que não haja essas seitas, para que não haja essas heresias, né? E contendas, inovações doutrinárias que causem divisões. Sempre que cria-se uma seita, sempre que crescem essas heresias, há algo chamado divisão. Irmãos, e um reino dividido, a Bíblia Sagrada já diz que não subsistirá. Então é importante que você entenda, é importante que você se aprofunde nisso para você poder compreender aquilo que Deus tem. 3, para a gente já quase encerrar, heresia de perdição. Nós vamos ver o seguinte, olha, é nessa passagem que hairesis apresenta no sentido do erro doutrinário, como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então nós devemos entender o seguinte, amados, nós devemos compreender que existem heresias que elas estão de todas as formas trazendo o que? Tirando a essência do Evangelho, principalmente no que fala e no que tange Jesus. Se depois você for estudar e ter um pouquinho mais de tempo, eu até te recomendo a fazer algumas leituras e pesquisas para você entender que existem igrejas que não crê
na Trindade, não crê, nós falamos Trindade, mas não crê no Pai, do Filho e do Espírito Santo, não crê nessas manifestações. São doutrinas que vão surgindo, que vão colocando dúvida naquele que é menos fraco, naquele que é mais fraco, aquele que não tem tanto conhecimento bíblico. Agora, a prova é Deus, você que é professor, você que é aluno, você que é cristão, que está aqui comigo, entrar na seara bíblica e poder debater essas seitas e ir contra tudo isso, todas essas heresias que tem ainda hoje, agora em 2025, tem tentado tirar a paz da nossa vida, a paz daqueles que estão na presença do Senhor. Para nós concluirmos essa aula, a conclusão diz o seguinte: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. Irmãos, está no Novo Testamento inteiro essas lutas. Se está lá, devemos hoje ainda, em 2025, devemos debater contra. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E vamos finalizar com uma pergunta, Estamos a fazer a verdade o que esses agentes da heresias fazem pela mentira? O que está dizendo é o seguinte: eu e você estamos tão dispostos a fazer para a verdade bíblica, para a verdade cristocêntrica, aquilo que esses falsos profetas, essas pessoas heréticas, essas pessoas de heresia, nós estamos, porque elas estão dispostas a destruir o evangelho. Eu e você estamos dispostos a batalhar a favor do evangelho de Cristo? Eu não tenho dúvidas que você está, e é por isso que você está aqui. Eu quero te agradecer e, em nome de Jesus, te abençoar a sua casa, a sua família. Convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, nos ajuda demais. Deixa teu comentário, porque nós vamos trazer mais aulas como essa aqui e mais conteúdos bíblicos e cristocêntricos para todos vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima.